Olá, começa agora mais um Câmara Revista. O nosso convidado de hoje é o professor Orley José da Silva, mestre em Letras e Linguística, que está em Barreiras, especialmente para participar da audiência pública do Plano Municipal de Educação. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente a respeito do seu trabalho. Muito obrigado, Thaís. É um prazer falar ao programa Câmara Revista. É uma satisfação também estar em Barreiras neste dia tão especial para participar das discussões do Plano Municipal de Educação, nessa audiência pública, onde a população tem a oportunidade de participar, de manifestar a sua voz e os seus anseios com relação à educação da cidade. O meu blog, De Olho no Livro Didático, ele começou através de uma necessidade de registrar as pesquisas que eu já faço já há algum tempo como professor do livro didático. Eu sempre fui um curioso do livro didático, desde o meu início da carreira docente. Eu nunca li o livro didático assim, superficialmente. Eu sempre busquei ler as entrelinhas do que está escrito, sempre busquei ver o significado das imagens, dos textos, e eu me aprofundei em busca do que há no subjacente aos textos com respeito às ideologias, às influências de quem escreve o livro didático. Então, foi devido a essa necessidade e ao pedido das pessoas também, porque eu encontrava coisas no livro didático, divulgava para os amigos, divulgava nas redes sociais que existiam, na época era Orkut, essas coisas, por e-mail, e até que eu pude então chegar ao blog, né, ao blog De Olho no Livro Didático, que hoje ele se dedica a registrar ocorrências doutrinárias no material didático. Professor, existe um tema que tem sido muito debatido nos últimos meses em Barreiras, na Câmara Legislativa, com relação ao Plano Municipal de Educação, que é o tema ideologia de gênero. Eu gostaria que o senhor conceituasse a ideologia de gênero. Thaís, o tema ideologia de gênero, ele apareceu no Plano Nacional de Educação desde o ano de 2012. Este tema é discutido no Congresso Nacional. Ele despertou paixões as mais diversas no Congresso Nacional. Ele movimentou a Câmara dos Deputados e o Senado Federal na época da construção do Plano Nacional de Educação. Foi amplamente debatido por todos os setores da sociedade e foi rejeitado pelo Congresso Nacional por ocasião da aprovação da Lei 13.005, de 13.005 do Plano Nacional de Educação. Mas o governo federal, através do MEC e primeiro o CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, em seu relatório do final do ano de 2014, voltou a inserir a ideologia de gênero em seu texto. E foi justamente o texto o texto da CONAI e também as determinações do MEC que fizeram com que estados e municípios voltassem a discutir a ideologia de gênero que já havia sido rejeitada lá no Congresso Nacional. Há controvérsias acerca do que significa ideologia de gênero. Os defensores dessa ideologia estão nas universidades, né? Há grupos de estudos sobre este campo de estudos no Brasil. Há mais de 1000 grupos de estudos registrados no CNPq, de universidades públicas, estaduais, municipais e federais, né? E eles estudam, produzem esse conhecimento, né? Um conhecimento que seria descritivo e passa a ser normativo, passa a ser para a sociedade. Mas o gênero que se estuda hoje não pode ser confundido com o gênero que nós pensávamos antigamente. Antigamente pensava-se no gênero binário. Quando se falava em gênero, estava-se pensando em sexo masculino e feminino. Hoje não é mais assim, né? É claro que há estudos ainda, há grupos de estudo dentro das universidades que ainda estão pesquisando o gênero binário, as relações de homem com mulher,
né, a questão da violência contra a mulher, né, da inserção da mulher no mercado de trabalho, do combate à desigualdade entre homens e mulheres, que isso é bem-vindo para todas as sociedades. Quanto a esse tema, quanto a esse ponto, não há controvérsias, né? O problema está no gênero múltiplo, né? Porque gênero hoje, a concepção de gênero, essa palavra, ela guarda dentro de si mais de 100 performances que o ser humano pode assumir. Entendeu? E o gênero, a teoria de gênero em si, ela normaliza tudo isso. Ou seja, é normal ser homem, é normal ser mulher, mas é normal também ser mais ou menos sem outras coisas, sem outras manifestações de gênero, tá certo? Então, quando os defensores dessa teoria, os defensores deste campo de estudos, eles acreditam o seguinte, que a sociedade que nós temos é uma sociedade preconceituosa e de tabus, porque não aceita essas manifestações de gênero. Você não aceita essas manifestações de gênero. Então, a única maneira de você retirar da sociedade estes preconceitos, esses tabus, é trabalhar com as crianças na mais tenra idade. Então, desde os 2, 3, 4 anos de idade, o Estado toma para si essas crianças através do sistema educacional, né, e promove na mente dessas crianças essa transformação, essa renovação. Então, essa é a visão dos teóricos, né, que defendem essa ideologia. Então, aí no futuro, segundo eles, nós teríamos uma sociedade que aceitaria todas as performances de gênero. Não haveria preconceito porque todas as pessoas foram formadas assim. E essa tomada pelo Estado, seja pela ideologia de gênero, seja por qualquer outra ideologia, ela contraria a Constituição. Ela contraria porque porque ela está extrapolando o direito da família. No caso, o Estado, o Estado, quando assume esse campo de estudo como política pública, quando assume essa ideologia como ideologia de Estado, né, e leva isso para a escola, né, ele está interferindo no direito da família, porque a família, pela Constituição, quem tem direito à educação moral dos filhos é a família. Aí a justificativa, mas a família brasileira não é ajustada, mas isso não importa. O que importa é que está na lei, que está na Constituição, que o responsável pelo cuidado moral, pela formação de valores nos filhos, nas crianças, é a família. A LDB também diz a mesma coisa. E tem o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, que este Pacto do São José da Costa Rica, desde o governo Itamar Franco, tem o mesmo peso de Constituição para nós. Ele diz o seguinte, que a responsabilidade pela educação moral, religiosa e de valores das crianças é da família, sabe? Quer dizer, não é do Estado. Então o Estado não pode entrar neste campo. Seja para qualquer ideologia. Seja para qualquer ideologia, o Estado não pode entrar. E neste caso, embora a tese seja promover o respeito às diferenças, né, porque isso é o que se prega, os respeitos às diferenças, as minorias sexuais e as minorias de arranjos familiares, o que se faz é diferente. O que se faz é normalizar na mente da criança, sabe, que ele também pode ter no futuro essas mesmas manifestações de gênero e quanto de arranjos familiares também. Falando um pouquinho também de livro didático, essa ideologia ela entrou em alguns livros didáticos que vieram à circulação. Como se deu essa situação? Thaís, desde o ano de 2009, quando o presidente Lula assinou o PNDH3, né, tem uma cláusula no PNDH3 que o governo se compromete, uma política de Estado, se compromete a se inscrever no serviço público os gêneros, né, as diversidades de gêneros. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem.
ninguém discorda disso. Os grupos que são chamados grupos conservadores, que são contra a implantação da ideologia de gênero, não só aqui em Barreiras, mas em todo o país, estes grupos, em sã consciência, eles não são contra essas minorias e não são favoráveis a que essas minorias sofram violência e que sofram preconceito. Não são favoráveis a isso. É bom que fique claro isso, né? As minorias sexuais e as minorias de arranjos familiares encontrariam apoio nessa massa hoje que está contra a ideologia de gênero se houvesse um acordo. Qual seria o acordo? Né? Vamos promover o respeito, vamos promover a consideração à diversidade na escola, mesmo na escola, ensinando as crianças, desde que não se desconstrua o conceito de heteronormatividade, que é o conceito de ser homem e de ser mulher, e o conceito de família natural. Que seria um consenso de respeito Conceito mútuo, de respeito mútuo. onde um não invade o limite do Isso. outro e se respeita. Onde as minorias familiares e as minorias, minorias sexuais seriam respeitadas, e, por outro lado, a maioria, que é da família natural, também seria respeitada. A reação que nós vemos, Thaís, ela tem essa explicação. Porque a minoria é uma minoria, um grupo minoritário, através dessa ideologia, que quer impor a sua vontade à maioria. Ou seja, olha, a maioria é heteronormativa, então nós temos que quebrar a normatividade, nós temos que diluir, de desconstruir essa heteronormatividade. É por isso que está havendo essa resistência. Tá? É por isso que está havendo. E essa resistência está sendo interpretada como discurso de ódio, e não é verdade. Sabe? A gente tem que se posicionar no lugar do outro, né? Eu, por exemplo, eu defendo a visão conservadora, né? Eu defendo a visão conservadora, eu defendo a heteronormatividade, eu defendo a família natural, mas, ao mesmo tempo, eu defendo a existência das minorias sexuais e dos arranjos familiares, porque cada um tem que ter opção para as suas escolhas. Nós vivemos num país democrático e cada um tem que ter o seu lugar. Tá certo? Então, eu acho que essa é uma discussão que precisa ganhar o país. Às vezes, no plano de educação, essa discussão surgiu aqui no plano de educação, né, aqui de Barreiras. Não havia necessidade disso, né, porque esse tema não faz parte do plano nacional, não faz parte do plano estadual, não deveria fazer parte do municipal. Mas entrou, não só no plano municipal de Barreiras, como de outras cidades. Não foi só aqui em Barreiras, não. Em Goiânia nós tivemos esse problema, Thaís. Goiânia nós tivemos problema, quase todo o estado de Goiás, que eu sou de lá. Né? São Paulo, que é a capital, a grande capital São Paulo, né? Houve esse embate também, né? Sem necessidade, né? Porque as secretarias de educação das prefeituras e dos estados, atendendo aos relatórios do CONAI, né, da Conferência Nacional de Educação, e atendendo também às recomendações técnicas do MEC, né, teimaram em inserir este tema que já estava excluído já do debate nacional. Mas houve uma abertura, então, nesse caso, sentiu-se a necessidade de trazer à tona o debate. E um plano municipal de educação, ele é muito mais complexo, envolve muito mais questões. Não poderia ficar em torno só dessa discussão. Fala um pouquinho mais a respeito da formação de um plano municipal de educação. Thaís, o plano municipal de educação ele é muito importante para a nossa cidade, porque ele vai traçar metas para o município, para a educação do município para os próximos 10 anos. Então, construção de escolas, a previsão de construção de escolas, quantas escolas o município vai precisar, o levantamento do déficit escolar no município, por exemplo, em creches, qual a necessidade de creches no município, quantas crianças há fora das creches, né? Quantas creches precisam ser construídas, escolas de tempo integral, quantas escolas precisam. Então, tudo isso tem que fazer parte do Plano Municipal de Educação, é um projeto de educação para 10 anos. Né? As escolas que têm, as escolas atuais, quais são as necessidades delas de melhoria de equipamentos nessas escolas, de estrutura.
A formação dos professores, como está a formação dos professores, o que deve fazer para melhorar a formação deles, a valorização salarial dos professores. Os professores recebem de acordo com o piso mínimo nacional, porque esse piso não é o máximo, ele é o mínimo. Tem um plano de carreira para esses professores, né? Se os professores continuam estudando, fazem especialização, mestrado e doutorado, eles são valorizados por isso, né? Os alunos, a merenda escolar, como é a merenda escolar, como é feita a distribuição dessa merenda escolar, a qualidade da merenda escolar, os conteúdos que são aplicados em sala de aula, os projetos pedagógicos que tem, né? Então, a questão da alfabetização, de erradicar a alfabetização, que é uma necessidade que nós temos no Brasil. Eu sei que Barreiras também não deve ser diferente, nós devemos ter problemas nessa área também em Barreiras. O Brasil precisa erradicar a alfabetização, e nem é só a alfabetização de ler e escrever, Thaís. Hoje nós temos um número muito grande de analfabetos funcionais. Eu estava hoje pela manhã... Passam pela faculdade, saem da faculdade analfabetos funcionais. É triste. Thaís, pela internet hoje, eu vi um artigo, assim, um artigo na internet, eu estava olhando, e um pesquisador, que eu não me recordo o nome dele, se eu soubesse que teria tocado nesse assunto, eu teria guardado o nome desse pesquisador, mas ele fez uma pesquisa com universitários brasileiros. Ele descobriu que 50% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. São pessoas que não conseguem interpretar aquilo que leem. 50% das pessoas que têm curso superior, né, estão nessa situação, né? Imagine você nas escolas, né? Eu trabalho, Thaís, na Prefeitura de Goiânia, sou professor concursado na Prefeitura de Goiânia, e trabalho em escola de periferia. As mesmas angústias que os professores, meus colegas aqui de Barreiras enfrentam, eu enfrento em Goiânia também, né? As crianças que eu trabalho, elas têm entre 6 e 12 anos de idade. Eu tenho lá nós temos na nossa escola crianças que ainda não aprenderam a ler, não sabem ainda ler e escrever, mas nós vivemos nesse sistema onde o aluno não pode ser reprovado. Ele tem que passar por idade, né? É tão difícil aceitar que uma criança vá para a escola e chegue a essa idade dessa forma. Sim. Ela vai todos os dias para a escola. Sim. É feito um investimento público, é tudo tão pensado, então é um gasto de tempo de vida, é um prejuízo para o país. Sim. Nós temos lá crianças com 12 anos de idade, que ainda não sabem ler e escrever, mas eles têm que estar naquela sala misturado aos outros que sabem, em função da idade. Isso teria se agravado com o fato de não poder mais repetir? Com certeza, com certeza. E o aluno sabe disso, Thaís. O aluno sabe que não há reprovação, sabe? Ele sabe. Então, aquele aluno que tem um acompanhamento da família, né, que os pais procuram a escola para ver como os alunos estão, que conversa com os professores, né? O pai que se preocupa em folhear o caderno do aluno todos os dias, aquela mãe, né, ou aquele pai que todos os dias, mesmo cansado, chegando cansado do trabalho, né, senta com o filho à mesa, né, fala assim: meu filho, né, abre o seu caderno, eu quero ver o que você fez na escola hoje, tem tarefa de casa para resolver, eu quero te ajudar. Que pega os livros escolares desse aluno, que folheia, tá certo? Então, esses alunos, eles conseguem superar. Mas há aqueles alunos que não têm acompanhamento em casa, né? E a maioria deles, não são todos, alguns são autônomos, alguns são independentes, eles acabam ficando para trás. Que ainda existe a ideia de delegar a educação dos filhos à escola. A escola. Delegar totalmente. Totalmente. Né? Talvez não seria por aí. É assim, Thaís, há famílias que pensam assim, que pensam que tem que entregar, que a escola é responsável por tudo. A escola não é responsável por tudo, a escola é um auxiliar da família na educação, né? A Constituição é bem clara nisso, né? A função da escola é preparar o aluno para a vida e para o mercado de trabalho, é o que está na LDB. Para preparar esse aluno para a vida que ele vai enfrentar lá no futuro, e para o mercado de trabalho, porque ele vai ter que se inserir no mercado de trabalho, né? E a família, e por outro lado, a família cuida dos valores.
a família cuida dos valores, da educação moral, né, dos costumes e tal, né? Essa é a parte da família, né? Essa é a bagagem cultural do aluno, né? Porque cada aluno na sala de aula ele tem uma bagagem cultural diferente. E essa bagagem cultural ela tem que ser respeitada pela escola. A escola não pode invadir as bagagens culturais dos alunos e não pode desconstruir essa bagagem que o aluno traz de casa. Porque se a escola desconstrói a bagagem cultural do aluno, ela arruma um problema para a família e para o aluno. Que é o que tem acontecido. Que tem acontecido. Essa questão da ideologia, que se tornou uma discussão. Veja bem, Thaís, os pais criam as crianças, criam seus filhos da maneira tradicional, como a nossa sociedade ela é formada assim. Ela é formada assim, com o homem, com a mulher, né, com os filhos, né, desde que as crianças nascem, as mães marcam as crianças. Se nascem com o sexo feminino, a mãe marca aquela menina, né, marca e já vai construindo já naquela menina o papel feminino. É ou não é verdade? Toda mãe é assim. Nasceu a menininha, a mãe já pinta o quarto de rosa, né, os brinquedinhos são brinquedinhos de mulher, ursinho de pelúcia e tal, vestidinhos, né, já vai marcando essa menina, né? A menina fica mais próxima da mãe, né? E o homem da mesma forma. A família já vai marcando aquele menino que nasce, né, que nasceu com sexo feminino, já vai construindo naquele menino o papel de homem. Tá certo? Aí chega na escola, chega hoje, né, com essa ideologia, chega na escola, Thaís, e a escola vai e desconstrói tudo isso. Fala assim, olha, não existe, as pessoas não são homem e não são mulher. Não existe homem e não existe mulher. Existe o ser humano, existe o humano. O que se é biologicamente, anatomicamente, isso não conta. O que conta é o que está na mente, é o que está no interior. Tá certo? E há teorias mais radicais ainda dentro da ideologia de gênero, que diz que essa sexualidade ela é fluida. Olha que loucura. Ela é fluida. É uma sexualidade fluida, e outra, ela está sempre em construção e sempre em transformação, sempre em mutação. Então a pessoa vai transitando de gênero para gênero até o infinito. Aí você coloca isso, a escola coloca isso na cabeça da criança, um professor qualquer coloca isso na cabeça da criança, isso choca com os valores da família, né? Além da crise de identidade que causa na criança, porque ela fica confusa, o que eu sou, né? Ela fica procurando, tentando se encontrar, tentando se achar, né? Tendo antecipadas muitas coisas, tendo a sexualidade antecipada, os desejos sexuais antecipados, né? E isso vai causar choque na família, porque a família pensa diferente, a família não pensa como a escola pensa, né? Aí causa problemas familiares, que nós estamos vendo muito, né? Choques entre pais e filhos por causa dessa ideologia também. Mas assim seria também para uma ideologia voltada para a religião, uma ideologia política, no sentido da não invasão de um lado para o outro. E a Constituição ela é muito clara, onde ela prevê esse respeito entre as partes, né? Sim. Então, e não só pela ideologia de gênero, outras questões também têm, outros debates também têm movimentado essa relação família e escola. Sim. Talvez esteja sendo discutido o respeito entre uma parte e outra. Mudando um pouquinho de assunto, tanto que o MEC recentemente lançou uma campanha solicitando respeito aos professores. Sim. Sim. Então, a questão vai muito além e de ambas as partes. Vai muito além. E essa questão do Estado laico, tá, isso é muito bom você tocar nela. Aí as pessoas estão... quem é contra a ideologia de gênero, quem é a favor das teorias de gênero, eles não gostam que fale ideologia, né? Mas é uma ideologia. É uma ideologia porque não é alguma coisa pronta, concreta, é um pensamento, e pensamento é ideologia, não é? Então, eles falam que quem é contra a aplicação dos estudos de gêneros na escola são os religiosos, os fundamentalistas, né?
São os religiosos fundamentalistas. E esses religiosos fundamentalistas não deveriam opinar porque o Estado é laico. Né? O Estado é laico. Essa é outra questão, outra discussão. Gostaria de esclarecer aqui uma coisa. A palavra laico, não só a palavra laico, como outras palavras, ultimamente no país, elas têm sofrido transformações. Né? Elas têm mudado de significado. Né? Por exemplo, a palavra democracia, para uns tem um sentido, para outros tem um outro sentido. Né? Se você for na Venezuela e conversar com os membros do governo Chávez, ele vai dizer que lá é uma democracia. Se for na Bolívia, eles vão dizer em Cuba é democracia. Se for na Europa, você tem outro tipo de democracia, de nominação de democracia. Bom, com relação à palavra laico, o laico que está na Constituição brasileira, o espírito do laico da Constituição brasileira é o espírito liberal. É o espírito do laico das grandes democracias. É o laico do antigo Estados Unidos, do século passado, é o laico da Inglaterra, da Europa, que admitia perfeitamente a convivência da religião com o Estado. Não da interferência de um sobre o outro, que o Estado está lá, a religião está aqui, mas um não atrapalha o outro e os dois caminham juntos. E o Estado aceita a religião, né, porque a religião faz parte do povo. Tá certo? Então, este laico foi o laico que inspirou a Constituição brasileira. Tanto é que a Constituição brasileira tem referência à Bíblia, tem referência a Deus. Você está entendendo como é que é? Então, é o laico, não é o laico americano, é o laico inglês, é o laico europeu. Já o laico que está se advogando agora é o laico marxista. Através da influência, através da universidade, porque a universidade hoje predomina, principalmente nas ciências humanas e sociais, predomina os estudos marxistas. E para Marx, a religião não tem espaço no Estado. Entendeu? Nem na vida privada. Talvez seria a religião específica não deveria ter espaço, por existirem tantas outras, né? Não, é religião nenhuma. Religião nenhuma. O marxismo ortodoxo defende o materialismo, né? Defende o materialismo. Só o que existe é a matéria, né? Só existe a matéria, só exige o mundo sensível. Não existe o transcendente, o espiritual não existe. Isso é ópio, é ópio para o povo. Tá certo? Então, o laico para eles é o afastamento de todo e qualquer sentimento religioso. Tá certo? Então, veja bem, olha a confusão. Aí nós temos umas pessoas que são da universidade, que são treinadas no pensamento marxista, né? Que laico para eles é este laico. Aí eles estão em um país onde a Constituição, que o laico da Constituição é outro. Aí há essa confusão. Tudo que você vai fazer, não pode, porque o Estado é laico, tá certo? E agora eu acho que eu entenderia de um meio termo um laico como existe uma diversidade de religiões. Sim. Então o Estado não interfere por respeito respeito e não por negar a existência de. Sim. É isso. O Estado, o que o Estado tem que fazer? É porque antes, Thaís, o Estado brasileiro assumia para si a Igreja Católica. A Igreja Católica, na época do Império, era sustentada pelo governo imperial. Como laico pela maioria. Era o Estado, a Igreja Católica era a religião oficial do Estado. Né? Então, os sacerdotes eram pagos pelo Estado, as igrejas eram construídas, a maioria eram construídas com dinheiro público, tá certo? Aí depois que aceitaram-se na nossa Constituição, a Constituição de Rui Barbosa, inclusive, a partir da Constituição de Rui Barbosa, que as outras religiões tiveram oportunidade, tiveram igualdade, né? Aí o Estado passou a ser laico. O Estado passou a ser laico no sentido de que o Estado não teria mais uma religião oficial. O Brasil não tem uma religião oficial. Tá certo? Então, todas as religiões, o candomblé, as igrejas evangélicas, a igreja católica, o budismo, o shintoísmo, o islamismo, qualquer religião
certo? Qualquer religião tem os mesmos direitos no nosso país. E o Brasil tem que proteger, e a Constituição brasileira dá direito a todas elas, e o Estado é obrigado a proteger a todas elas. Entendeu? Então, o nosso laico é neste sentido, é que o Estado não é exclusivo de uma religião. E agora é o seguinte também, Thaís, o Estado laico, neste laico, ele não pode trabalhar contra a religião. Se ele não pode apoiar nenhuma religião, ele não pode trabalhar contra a religião. Sabe? E quando o Estado, através de uma ideologia como essa, a ideologia de gênero, que é uma ideologia moral, isso é uma moralidade, trata de moralidade sexual, né? Que o governo impõe isso nas escolas, isso está em contra os valores de uma religião e da maioria. Olha a seriedade da coisa, olha a gravidade. A religião tem uma moral sexual e tem uma moral familiar. A maioria do povo. E os filhos desse povo estão na escola. Tá certo? O Estado tem que proteger essa religião e tem que proteger essas pessoas. O Estado tem que proteger. O Estado não pode privilegiar essa religião, mas ele também não pode prejudicá-la. Só que o Estado vem com a ideologia de gênero e desconstrói o que aquela cultura religiosa pensa acerca de família, de sexualidade e de tudo. Certo? Olha o que vai acontecer. Daqui a 2, 3 gerações, essa religião não existe mais. No caso, a religião cristã, a religião cristã, ela existe baseada em 3 pilares. Em 3 pilares, que é a individualidade, o sujeito homem e o sujeito mulher, é a família natural. Né? Se há desajustes familiares no meio cristão, isso é outra história. É outra história, isso é assunto para outra discussão. Né? E na congregação, na comunhão, que é nas igrejas. Então, são nesses 3 pilares que a religião cristã se estabelece. Aí se vem o Estado e desconstrói essa moral a partir dos filhos, a partir das crianças, dos cristãos, dentro de 2 ou 3 gerações no máximo, você não tem mais cristianismo. Não seria, então, não a uma parte, nem não a outra parte. Seria um estabelecimento de limite entre as partes para que elas se respeitem. Sim. Então, nesse caso, a ideologia, pelo que eu entendi, né, a ideologia não deveria entrar desta forma. Ela deveria entrar, talvez, de outras formas. Olha, Thaís, o discurso que se prega, dizendo que os conservadores, né, são contrários ao direito das mulheres, né, são favoráveis a que as mulheres sejam estupradas. Olha, a questão tem que discutir gênero na escola. Vejam os estupros que estão acontecendo, né, a onda de estupros, de violência contra as mulheres e tal. Nós temos que acabar isso na escola. Sim, nós concordamos com isso. Nós concordamos que o respeito à mulher, né, a valorização à mulher seja discutida sim na escola. Eu discuto com os meus alunos. Entendeu? Que é onde já entra um outro conceito. Eu discuto com os meus alunos, sabe? Essa questão, lá na escola onde eu trabalho, quando tem oportunidade, é claro que eu estou com o meu conteúdo, mas quando tem oportunidade, né, em assuntos pontuais, briga de meninos com meninas, que acontece muito em sala, né, às vezes, eu interfiro, e naquele momento da interferência, né, que a gente vai para a coordenação conversar, ali você conversa com os meninos, chama pais e tal, a gente passa valores. Valores de respeito, você tem o respeito da mulher, a consideração da mulher, que o homem não pode bater na mulher de forma alguma, que ele tem que, sabe, tem que respeitar, e que a violência é inadmissível, né? Isso tem que ser trabalhado. O respeito às famílias, aquelas famílias formadas por 2 homens e 2 mulheres, né? Quando acontece na escola, Thaís, se há alguma escola que tem um menino, uma criança, um menino ou uma menina, que é cuidado por 2 homens ou por 2 mulheres, né, eles têm que ser respeitados. Quando eles chegarem à escola, sabe, eles têm que ser tratados igualmente como os outros pais. Vou trazer uma polêmica. Dia dos Pais e Dia das Mães. Tem sido uma outra polêmica nesse sentido. Tem sido.
Eu vou só concluir essa parte, Thaís, e vou responder essa sua pergunta. Então, o homossexual, a lésbica, o transexual, essas questões, eles têm que vir sim para a escola. Tem que ser discutido o respeito, a consideração, mas de forma pontual, quando a necessidade surge. Sabe? Não de maneira compulsória, como está sendo feita. E outra, a maneira que está sendo feita, Thaís, não trata apenas da diversidade. Sabe? Estão desconstruindo o grande problema que eu gostaria, eu tenho certeza que através aqui da TV Câmara, muitos professores estão nos escutando, né? Professores aqui da cidade de Barreiras, das cidades vizinhas. Então eu gostaria de falar com um colega professor, o que eu entendo. Essa grande polêmica que está aí é porque estão querendo através destes estudos, formar uma nova sociedade de forma a desconstruir a heteronormatividade. O problema está aí. Desconstrói-se a heteronormatividade e desconstrói-se a normalidade da família natural. Este está sendo o problema, porque heteronormatividade e família natural faz parte da cultura da maioria da população brasileira. É por isso que está vindo esse choque. Essa maioria não está querendo aceitar isso. Sabe? Essa maioria está se sentindo ameaçada com isso. Não que ela seja favorável à perseguição, à discriminação, às minorias, né? Bom. E talvez esse embate acabe gerando um reflexo não tão positivo. Sim, porque eu estava observando, Thaís, os discursos são muito apaixonados, né? E às vezes de ambas as partes, os discursos são apaixonados e as pessoas não vão no cerne, né? No cerne, o que a pessoa se colocar na posição de observador, né? Acho que todos nós temos que nos esforçar para isso, colocar na posição de observador e tentar ver o que pensa cada um dos lados. É como se fosse isso mesmo. Cada um vê só o seu lado e vai para o embate. Então cada um vê quais são as razões dos dois grupos. Quais são as razões? Vamos parar com toda sinceridade, com toda humildade e vamos ver quais são as razões dos dois grupos. Encontrou as razões, então é possível encontrar um ponto de equilíbrio, tá certo? Eu creio que é possível, sim. É possível respeitar as diferenças, não só na escola como na sociedade, as diferenças sexuais, as diferenças de arranjos familiares. É possível, sim, mas desde que se respeite também o conceito de heteronormatividade e de família natural. Para minimizar esses choques, né? Para minimizar esse choque. É possível, sim. Sabe? Com relação ao Dia dos Pais e ao Dia das Mães, é outro problema que se impõe à escola. A escola hoje, Thaís. Há escolas que estão decidindo em não comemorar o Dia do Pai e o Dia da Mãe. A justificativa é que a família não é mais natural, não é mais tradicional, né? Que nem todas as crianças têm o pai e a mãe, que há crianças que são filhos de pais separados, às vezes um dos pais faleceu, ou são filhos, são crianças que são adotadas, né? Que não moram nem com o pai nem com a mãe, crianças que moram com avós, com tios, né? Crianças que em alguns casos, que são cuidados por duas mulheres ou por dois homens. E a escola acha que, se você elimina o Dia do Pai e o Dia da Mãe, cria o Dia da Família, você atende a todos igualmente. Né? Essa é a concepção. Mas nós temos que pensar por outro lado. A maioria da população, nós sabemos da existência destes problemas na escola. Nós sabemos da existência destes problemas, que há crianças que não têm um pai para dar um presente, para fazer um bilhetinho, não tem uma mãe para fazer um coraçãozinho e entregar no dia dela. Né? Nós sabemos disso. E essa criança ela pode se sentir constrangida, entristecida no dia de comemorar, porque os outros estão comemorando e ela não. Mas nós temos que olhar por outro lado também. E o direito dos outros?
das crianças que têm um pai, de fazer um cartãozinho, entregar para o seu pai, dar um abraço e um beijo nele naquele dia. E as crianças que têm mãe? Está entendendo como é que é? Eles também têm esse direito. A mãe, ela quer ter o prazer de, no Dia das Mães, como tradicionalmente a nossa cultura acontece, de receber um abraço do filho, o filho chegar em casa, mãe, eu fiz para a senhora lá na escola um desenhozinho num pedaço de papel, sabe, as duas lá, ela e a mãe dela lá e tal, e ela abraçada com a mãe, chega e entrega isso, né? E nós temos também que pensar em preservar essa família. Eu sou favorável a que se preserve, que haja as famílias alternativas, como há, né? Mas que se preserve a família natural. E uma das formas de preservar a família natural é justamente comemorando, reforçando a comemoração do Dia do Pai e reforçando a comemoração do Dia da Mãe, né? Porque, ao reforçar o Dia da Mãe, nós vamos criar nas meninas o interesse em ser mãe, a valorização da mãe. Além de valorizar a mãe, vai despertar nessa menina o instinto maternal, de também querer ser mãe, né? E da mesma forma o pai, né? O Dia do Pai, é interessante comemorar o Dia do Pai porque valoriza o pai, honra esse pai, né, do filho na escola, e faz com que este menino tenha o desejo de paternidade. Isso choca quem defende a teoria de gênero, porque para eles esse desejo não deve ser despertado. Não deve ser despertado nem o desejo da maternidade e nem o desejo da paternidade nas crianças. Mas a gente não poderia ter o Dia dos Pais, o Dia das Mães e o Dia da Família? Sim, poderia. Para contemplar. Poderia perfeitamente. Mas o Dia dos Pais e o Dia das Mães, eu acho que nós não podemos perder essa tradição. Inclusive em Goiânia, estava acontecendo isso, Thaís? Estava acontecendo muito isso em Goiânia. Escolas estavam abandonando o Dia dos Pais e o Dia das Mães para comemorar somente o Dia da Família, e as famílias estavam reclamando, né? Aí um vereador da cidade, chamado vereador Dr. Jean, ele entrou com um projeto de lei obrigando as escolas municipais a comemorarem o Dia do Pai e o Dia da Mãe. Se a escola quisesse comemorar o Dia da Família, seria um dia à parte. Mas o Dia do Pai e o Dia da Mãe, a escola teria que comemorar, e mais, fazer ações que promovessem a maternidade e a paternidade na escola, como palestras para os pais, palestras para as mães, né? Porque a criança, embora ela não tenha um pai, não tenha uma mãe naturais, ela tem alguém que faz esse papel, alguém que ela considera, tem um padrasto, o padrasto está no lugar do pai, a madrasta está no lugar da mãe. Há muitas crianças que consideram seus padrastos e suas madrastas como verdadeiros pais, né? Há um avô, há um tio, né? Há alguém de criação que exerce o papel de pai, o papel de mãe. Tá certo? Então, eu defendo, Thaís, eu defendo a ideia de que a escola deve continuar, sim, comemorando o Dia do Pai e o Dia da Mãe, isso para reforçar esses papéis. Reforçar na sociedade o papel de pai, de paternidade, o papel de maternidade, o desejo de que as crianças de hoje, para que as crianças de hoje tenham esse desejo, essa inspiração de serem pais e de serem mães. Embora isso que eu estou dizendo vá completamente na contramão daquilo que defendem os ideólogos de gênero. Voltando um pouquinho ao Plano Municipal de Educação, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais com relação ao PNE. Eu fico muito, muito contente de participar deste momento aqui em Barreiras. Para mim é uma honra muito grande ter sido convidado pela Câmara Municipal de Barreiras para participar dessa audiência pública, através de um pedido do vereador Gilson. E eu gostaria neste momento de só reforçar, porque a sociedade já está fazendo isso. A sociedade de Barreiras está fazendo um papel muito bonito, que é participar da construção do Plano Municipal de Educação. Se envolver de fato. Se envolver de fato. Leiam, procurem. O plano de educação, ele é livre, ele é disponível a qualquer cidadão que quiser uma cópia do plano pode pegar, assim eu creio. Nas outras cidades é assim, eu creio que aqui também deve ser.
qualquer cidadão tem acesso ao rascunho do plano de educação, opine, conheça as metas que a prefeitura que esse plano estabelece para o município de Barreiras para os próximos 10 anos para a educação, sugira, né, se você é pai, mãe, tem alguma visão de necessidade no seu bairro, acerca de escola, alguma ideia interessante acerca da educação dos seus filhos, ou dos filhos do povo aqui de Barreiras, traga para a Câmara Municipal, ainda antes da realização deste plano, né? E os professores, né? Os professores que estão no chão da escola, os professores que trabalham na escola, eles sentem essa necessidade maior, né? Porque eles convivem diretamente com as necessidades da escola. E os professores precisam ser ouvidos, né? Acho que é interessante que os professores precisam ser ouvidos. Às vezes nós ouvimos muitos técnicos, burocratas. Não sei aqui em Barreiras, eu não sei aqui em Barreiras, Thaís, mas lá em Goiás nós estamos com um problema muito sério com a representação sindical, né? Os sindicatos nossos lá estão muito distantes da gente, eu digo assim, da gente como professor, né? E às vezes os governos ouvem os sindicatos e não nos ouvem como professores, entendeu como é que é? E às vezes o pensamento do sindicato não é o pensamento nosso como professor. Então eu não sei, devia encontrar um mecanismo de ouvir os professores. Tá certo? Não sei, uma forma de um questionário, reuniões setoriais, assim, setor, por região, para ouvir, coletar informações, coletar sugestões dos professores, porque se há alguém na educação que... eu considero 2 grupos na educação, Thaís, que são fundamentais na construção de um plano como esse. São os professores que estão na escola, que estão militando lá na escola, lutando na escola, e as famílias. Sabe? As famílias não podem ser excluídas deste processo, né? O que a família de Barreiras está fazendo, essa coleta de mais de 20 mil assinaturas, pelo que eu vi, contra a implantação da ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação, me parece que já está alcançando acho que 20 mil assinaturas, né? A voz das ruas, a voz das famílias não pode ser desconsiderada. Não só por essa questão da ideologia de gênero, mas por outras questões, né? Merenda, construção de escolas, erradicação do analfabetismo, né? Porque melhorar os níveis de leitura e de escrita, se há uma coisa que nós precisamos investir bastante, eu sou da área de letras, na área de escrita, leitura e produção de textos, sabe? Tem que se investir muito isso na matemática básica, né? Então, Barreiras pode contribuir com seus cidadãos investindo bem em educação. E o Brasil, infelizmente, o Brasil amarga os piores lugares nas avaliações internacionais de educação. Infelizmente, é com muita tristeza que nós dizemos isso, né? Todas, no PISA, né? Todas as avaliações internacionais, a maioria delas, a colocação do Brasil é uma das piores. E até mesmo aqui na América do Sul, né, o Brasil é o maior país da América do Sul, mas nós estamos lá pelo 8º, 10º lugar, aqui na América do Sul, em qualidade de educação, né, e nós podemos mudar isso. Tá. Certo. Muito obrigada pela entrevista, professor. Thaís, eu agradeço muito mesmo a você, Thaís, pela gentileza, pela forma que você conduz a entrevista, conduziu tão bem a entrevista. Me senti muito à vontade nessa entrevista. Eu quero agradecer à Câmara Municipal de Barreiras pelo convite que me foi feito, um convite honroso. Talvez eu nem merecesse esse convite, mas eu sou muito grato a esse convite. E eu quero desejar que as escolas de Barreiras sejam muito bem-sucedidas no futuro, em função deste plano que está sendo construído. Que a Câmara de Vereadores e a população de Barreiras, essa população interessada, envolvida, possa construir um bom plano de educação para os próximos 10 anos. Obrigada. E o Câmara Revista é assim, sempre trazendo assuntos relevantes para você. Nos acompanhe na TV Câmara de Barreiras, no canal 4.1. Muito obrigada e até o próximo programa.